Exame Unificado da OAB. A ansiedade toma conta daqueles que se preparam para as provas da segunda fase de um dos testes mais polêmicos do país. O repórter PUC de hoje vai falar sobre a importância dessa avaliação obrigatória para o exercício da advocacia. Hoje é dia 13 de junho e está no ar o Espaço PUC, o programa que traz os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. No próximo domingo, 16 de junho, acontece a segunda fase do 10º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Dani, o exame foi criado inicialmente pela Lei 4.215 de 1963, mas só foi regulamentado em 4 de julho de 1994, com a instituição do Estatuto de Ordem dos Advogados do Brasil. Foi atribuída à OAB a competência para aplicar a prova que qualifica o bacharel em Direito. A aprovação é obrigatória para o exercício da advocacia no país. O objetivo foi o de evitar que profissional despreparado para o ofício causasse prejuízos à sociedade. Pois é, Carol, mas esse exame já rendeu muitos comentários, críticas e polêmicas, tanto no meio jurídico quanto no meio acadêmico. Sabendo disso, procurei alguns profissionais e bacharéis em Direito. Também fui pessoalmente conhecer a preparação daqueles que têm o desejo de conquistar o tão sonhado registro para exercer a profissão de advogado. Veja só. O exame da OAB é temido por muitos estudantes e bacharéis em Direito. A prova, que acontece em 2 fases, avalia não só o conhecimento teórico do candidato, mas também a maneira como um caso específico é tratado na atualidade. Não basta que o candidato conheça a matéria em si, a doutrina, a aplicação da lei. Ele também tem que conhecer a posição que os tribunais superiores vêm adotando sobre aquele assunto. Então, ela é uma prova também de atualização jurisprudencial. Tamara Moraes é advogada. Logo após a formatura, em 2011, fez o exame da OAB e passou de primeira. Ela já estudava para concursos e, mesmo assim, precisou de horas de dedicação para as provas. Foi dedicação, sim, exclusiva. Eu estava até estudando para concurso, parei de estudar para concurso e voltei só para a OAB. Porque a preparação, assim, foi muito intensa mesmo. Era todos os dias da semana, assim, cerca de 8 a 10 horas por dia. O exame realmente é muito puxado e também o comportamento da banca, assim, né, que muitas vezes elas cobram coisas erradas na prova e não anulam questões. Eu mesmo tive problema com isso na minha prova, na segunda etapa, que a peça que eu fiz, o problema proposto caberiam 2 peças, né, que resolveriam aquele problema. E eles só consideraram uma. Eles não, é muito difícil assim eles conseguirem abrir mão, entendeu? Assim, reconhecerem um erro e anular uma questão. Por 4 décimos, Tiago Santos foi reprovado no 8º exame. Ele também não concorda com o método de correção da prova. Apesar dos pesares, é uma prova que dá para a gente focar e passar. Apesar que tem coisas que eu não concordo na forma da correção, na verdade. Eu acho que a correção é um pouco arbitrária, ela é muito fechada. E o direito, apesar, né, dele, a gente vê muito que o direito tem aquela questão do positivismo, na verdade a gente tem que interpretar mais, o direito deve ser mais interpretativo. E interessante que na faculdade a gente aprende sobre isso, sobre a interpretação, sobre a hermenêutica jurídica, e na prova da ordem a gente vê algo positivista. Né? Estamos vivendo lá no século passado, ou retrasado. Né? Tiago concorda com a existência de uma avaliação e dá algumas sugestões quanto ao método utilizado. Se não houvesse o exame de ordem, seria muito mais interessante uma residência jurídica, como ocorre a residência no curso de medicina. 54% dos inscritos no 10º Exame de Ordem Unificado da OAB foram aprovados para a segunda etapa.
Na edição anterior, apenas 16% dos candidatos obtiveram êxito. Mas será que esses resultados refletem em alguma mudança na prova? Isso significa que o propósito dessas instituições que estão envolvidas na elaboração da prova é que um exame de ordem compense o outro. Claramente aconteceu isso, porque o estilo da prova não mudou, né? O edital não foi alterado em relação do 9º para o 10º exame. Os temas cobrados são os temas, né, comuns às provas da OAB em geral, desde quando as provas eram regionalizadas. O nível de questões, o nível de exigência de aprofundamento, que no 10º exame foi um pouco aquém se comparado ao 9º exame. O que a gente tem verificado na estatística de prova é que quando há um índice elevado de aprovação na primeira fase, há uma tendência de que a prova de segunda fase seja mais difícil. Exija do candidato questões mais específicas sobre cada tema. Isso é fato. Vamos aqui comparar com o 9º exame. O 9º exame, que teve uma reprovação em massa na primeira fase, a prova de segunda fase em direito tributário, por exemplo, foi a prova mais fácil de todas da história do exame, né? Então, o que a gente verifica é que houve uma tendência, sim, tanto do examinador ao elaborar as questões, quanto na divulgação do espelho de correção, né? Uma possibilidade aí mais abrangente de abordagem do candidato das questões. Fernando Luiz estudou sozinho para a primeira fase e foi aprovado. Agora o bacharel faz curso preparatório para a segunda etapa. Além da ansiedade, é muita pressão. Você forma, você é um bacharel em Direito. Você não consegue atuar no mercado de trabalho sendo bacharel de Direito. Então você necessita da carteira da ordem. Então tem essa pressão. Você tem que fazer a prova e você tem que passar na prova. Você passou na primeira, você foi aprovado de 50%. Aí tem aquela ansiedade, ainda tem mais 50%. E como está a expectativa para a prova do domingo? Estou sendo bem sincero, estou apaixonado com direito tributário. Estou confiante, estou estudando em torno de 8, 10 horas por dia. Não tem como premeditar o que pode cair na prova, mas a gente tem que ir preparado. O exame de ordem unificado da OAB está na 10ª edição e é o assunto do estúdio de hoje. 67 mil pessoas foram selecionadas para a segunda fase. Esse é um dos maiores índices de aprovação já registrados pela OAB. Para esclarecer melhor o assunto, recebemos no estúdio Michel Reis, presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB de Minas Gerais, e Mário Lúcio Quintão, professor da PUC Minas e também conselheiro federal da OAB. Muito obrigado pela presença de vocês no estúdio hoje. E para começar, nós temos uma pergunta que Caroline preparou para os senhores. Então, muito obrigado pela presença. Como vimos agora na reportagem, alguns acreditam que o exame da OAB não é apenas um teste para qualificar o bacharel em Direito, né? Mas sim para selecionar os profissionais de acordo com a demanda no mercado. Como o senhor avalia isso, Michel? A questão não envolve essencialmente uma questão de demanda. A questão envolve basicamente selecionar profissionais que tenham conhecimento mínimo para que possam exercer a advocacia. O exame da ordem é tido como um fator de proteção da própria sociedade. A Ordem dos Advogados não pode admitir que profissionais que não tenham capacitação alguma exerçam essa profissão tão importante, uma profissão que a própria Constituição coloca como indispensável à administração da justiça. E o senhor compartilha dessa mesma ideia, professor Mário Lúcio? Eu considero que sim. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela dá um exemplo para as outras categorias profissionais. A tendência da área de medicina é fazer o mesmo. Nós precisamos do exame de ordem para todas as áreas. É uma seleção que eu considero até ética. Ética porque ela vai afastar do mercado de trabalho profissionais que não tenham a qualificação desejada. O que a gente quer também, deve discutir, é a qualificação das faculdades de direito. A maioria oferece um ensino jurídico deficiente. E nós da OAB somos muito rigorosos. Nós estamos empenhados em que essas faculdades corrijam suas distorções e ofereçam um ensino que permita não só passar no exame de ordem, mas que os operadores jurídicos egressos daquela instituição possam
se qualificar para o trabalho profissional. Então, voltando agora ao presidente, qual o critério que é utilizado para a elaboração das provas, na escolha do conteúdo também? Como a prova é estruturada? A prova é estruturada em 2 fases. Uma primeira fase de múltipla escolha, em que os candidatos precisam obter 50% da pontuação mínima para se qualificarem a fazer a segunda fase do exame. A segunda fase do exame é uma prova aberta, em que o profissional escolhe, aquele que pretende ser o profissional da advocacia, escolhe qual área de atuação que ele pretende. Há uma prova específica para direito penal, para direito civil, para direito constitucional, enfim. Essa segunda fase, ela também é dividida em 2 partes. O candidato faz uma peça processual e responde também a questões abertas. Nessa segunda fase, ele precisa de 60% da pontuação e aí sim ele é aprovado. O edital abarca todas as áreas do direito e o que se pretende é que o candidato tenha esse conhecimento mínimo, enfim, para exercer a advocacia. Ok, nós vamos interromper a nossa conversa por alguns segundos. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. O Espaço PUC está de volta e o exame da OAB é o assunto de hoje. Bom, como nós conversávamos no bloco anterior, uma das questões que nós levantamos na matéria é a seguinte: muitos alunos reclamam de que nas universidades pede-se para que o aluno problematize, né, as questões relacionadas ao direito. Mas muitos alegam que na hora de fazer a prova da OAB, a prova peca porque ela pede que os alunos decorem as leis e isso acaba indo em oposição ao que o aluno aprendeu em sala de aula. Como que os senhores analisam essa questão? Eu considero que não existe uma prova ideal. Nós participamos de várias bancas relativas ao exame quando era regional. Tínhamos as mesmas dificuldades. Um exame nacional pressupõe, como observou bem o Michel, um mínimo de qualidade. Então, o ideal seria que não trabalhássemos só a dogmática. Mas, se a gente fugir muito da dogmática, pode se transformar uma prova de filosofia, de sociologia. Então, a reflexão de algumas faculdades, né, em termos de aprendizado jurídico, é de suma importância. Nós queremos operadores jurídicos críticos. Agora, na hora de elaborar uma prova, isso nós somos professores universitários, bem o sabemos, nós temos de procurar verificar se o aluno assimilou o essencial. Então, se cai numa parte que a gente chama de decoreba, é porque a dogmática em si ela é muito vinculada a isso. O ideal seria uma assimilação gradativa do conhecimento. Mas isso aí é um desafio que eu acredito que, gradativamente, na elaboração das provas, há de ser superado. Ok, vai sendo superado aos poucos, né? Vai ser superado porque cada prova, nós temos sempre essa discussão no Conselho Federal, as primeiras provas eram muito, assim, abstratas, muito complexas, né, do exame unificado. Mas, gradativamente, houve uma evolução, né? Para chegar ao ideal, nós ainda vamos gastar um pouco mais de tempo. Mas esse rigor é essencial para a sociedade brasileira,
porque se não houver esse mínimo, nós vamos pecar em colocar no mercado profissionais despreparados. Ok. Qual que é a opinião do senhor também, Michel? Eu penso o seguinte, a problematização nas respostas envolve previamente o conhecimento das normas jurídicas. A OAB não pode dispensar que o candidato conheça as normas jurídicas vigentes no país. Isso é focado principalmente na primeira fase do exame. Quando você vai para a segunda fase, que são provas abertas, inclusive com peças processuais, é mais do que natural que nessas respostas de questões abertas, de certa maneira, se problematize e de forma alguma o candidato vai ser censurado por isso. E como tem sido o desempenho dos alunos em Minas Gerais nos últimos anos na prova da OAB, Miguel? De uma maneira geral, os candidatos de Minas Gerais seguem as estatísticas nacionais do exame. Normalmente, o que a gente tem em Minas Gerais são 1 ou 2 pontos percentuais acima do índice de aprovação nacional. O que eu costumo dizer para os candidatos, sempre que eu tenho oportunidade, é o seguinte: a ordem tem todo interesse que o candidato seja aprovado. Eu tenho um imenso prazer em fornecer os certificados de habilitação para os candidatos. Eu espero que nessa prova de domingo, Minas Gerais seja o estado que tem o maior número de aprovados. Esse que é o nosso desejo. Objetivo. Espero que a gente consiga superar em muito o índice nacional, a estatística nacional de aprovação desse 10º exame. Ok. Professor Mário, em relação aos alunos da PUC Minas, como eles têm se colocado também na prova da OAB? Como o senhor avalia isso? A melhor avaliação que temos em Minas Gerais são das escolas públicas, né, do sistema, né, federal. Agora, em relação às privadas, a PUC, né, tem se destacado. Tanto a PUC como a Milton Campos disputam, né, a hegemonia em termos de melhores faculdades privadas de Minas Gerais. Então, os resultados, eu sou professor da PUC, para nós, né, são mais do que auspiciosos, demonstram a qualidade do ensino de nossa instituição. Ok. Presidente, no 8º exame da ordem, nós temos a informação aqui de que foram 51 mil aprovados. E muitos disseram que nesse respectivo exame, a segunda fase foi mais difícil. Isso, de fato, é uma regra? Quando a primeira fase da prova tem alto índice de aprovação, a segunda, com questões abertas, é necessariamente mais difícil? Primeira coisa, eu estou muito preocupado com os candidatos domingo. Eu quero que eles tenham um ótimo rendimento na prova domingo. Essa que é a minha principal preocupação. O candidato tem que se preocupar com o conhecimento técnico na área que ele escolheu fazer a prova domingo. E não ficar preocupado se a prova vai ser mais difícil ou se vai ser mais fácil, que o 8º exame foi assim, o 9º exame foi assado. A gente não pode confiar nessa tendência que vai ser mais difícil ou vai ser mais fácil. Vai ser uma prova que vai ser cobrado esses conhecimentos mínimos que eu insisto a dizer. Eu não diria que existe uma tendência. São 3 exames por ano, sendo que cada um tem uma primeira e uma segunda fase. Diante dessa quantidade de prova, não há como estabelecer uma linha, um critério exato, uma linha exata para tratar da relação entre dificuldade e facilidade entre primeira e segunda fase. O que vai valer aí, o que continua sempre valendo é o nível de estudo do candidato, né? Isso é fundamental nós enfatizarmos. Essa palavra, você usou uma palavra que para mim é a palavra-chave, a palavra estudo. Não existe milagre, existe estudo. O candidato que fez um curso de graduação com dedicação, um candidato que estudou durante os seus 5 anos de curso, que frequentou a biblioteca assiduamente, ele não vai ter problema nenhum nessa prova de domingo. A grande questão é o candidato que não estudou durante o curso de graduação e quer tirar o atraso em 2 semanas. Complicado, né? Isso que é o complicado. Mas, enfim, aquele que se dedicou, seja em 5 anos, seja num período de tempo mais curto, ele vai ter todo sucesso na prova domingo. Ok. Professor Mário, e a aplicação do exame já é prática consolidada no país, né? Existe alguma avaliação que aponte resultados sobre a qualidade do serviço dos profissionais, advogados, depois da prova, desse exame da OAB? Dá para perceber, né?
Dá para perceber porque os profissionais que conseguem superar essa barreira do exame de ordem, o índice, né, em relação a determinadas práticas, determinados procedimentos, que aí está no âmbito ético, né, há uma redução gradativa desses profissionais. Quando se exige qualidade, obviamente a qualidade se acompanha por uma formação ética. Vocês podem ter certeza que esse exame de ordem é um compromisso que a OAB tem com a sociedade brasileira, e esse compromisso cada vez mais se afirma como uma lição de cidadania. Realmente para melhorar a qualidade dos profissionais, né? Porque é importante não só para a qualificação, para o exercício da advocacia, mas para as outras áreas, né, para fazer concurso do Ministério Público, concurso da magistratura, a necessidade de um exercício prévio da advocacia. Obviamente, né, a preparação através do exame da ordem já é um primeiro passo, né, para nós termos profissionais diferenciados no país. E os senhores acreditam que as instituições de ensino em Minas Gerais, elas estão realmente preparadas para dar subsídios ao candidato sem que ele precise passar pelos bancos de uma escola preparatória? Isso é um processo. Fato é que nos últimos 20 anos houve um aumento absurdo do número de cursos de direito, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Esse é provavelmente o grande fator que influencia no índice de aprovação do exame. Mas já há alguns anos as instituições de ensino viram a importância do exame, inclusive do ponto de vista da educação no âmbito nacional, estão mostrando para os seus alunos a necessidade dessa formação desde o início do curso. A grande questão é a seguinte: se a faculdade passa para o aluno a necessidade, a importância do estudo desde o início do curso, em princípio não haveria necessidade do cursinho. Sim. A questão do cursinho envolve principalmente o candidato, eu não falo nem da instituição de ensino, não, é do candidato que quer tirar o atraso de última hora. Esse candidato vai precisar, sim, do cursinho e muitas vezes consegue, sim, a aprovação no exame. E como está, presidente, o panorama assim, das escolas de direito em Minas Gerais? Temos boas escolas, credenciadas pelo MEC. Como está esse panorama? Temos instituições de ensino, sim, que se destacam no índice de aprovação do exame. A própria PUC revela muito bem isso, e temos instituições de ensino que deixam a desejar. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que no último exame, 7 instituições de ensino em Minas Gerais não aprovaram nenhum candidato no exame. Isso, repito, é reflexo desse crescimento absurdo de instituições que houve nos últimos 15, 20 anos, talvez até um pouco menos do que isso, e lentamente o mercado vai se adequando. É um processo lento, mas já se percebeu que é completamente inviável, seja do ponto de vista do mercado, seja do ponto de vista da qualidade de ensino, se manter essa quantidade de instituições de ensino que se tem por aí. Ok. E o senhor, quais são as suas opiniões acerca do nível, da qualidade das escolas de direito em Minas Gerais, professor Mário? A OAB é mais rigorosa do que o MEC. A nossa comissão de ensino, ela dá pareceres muito rigorosos. Hoje, para uma faculdade ser aprovada, ser autorizada e ser reconhecida, ela passa pelo crivo da OAB. Inclusive, o processo atualmente de autorização está sofrendo um período de transição. E esse período de transição, nós vamos ter um marco regulatório mais rigoroso. O que acontece é que algumas instituições preferem uma visão mercantilista do ensino. E, obviamente, os alunos saem prejudicados. Eu acho que o compromisso com o ensino é um compromisso não só no decorrer do próprio curso, mas da própria forma pedagógica de se ensinar. Porque o que a gente percebe hoje é que o aluno, às vezes, acha que vai comprar o diploma. É por ilusão. O aluno que acaba sendo, como se diz, bulado, prejudicado, iludido por instituições educacionais inadequadas, no final do curso, não é só no exame de ordem, ele não vai ter qualificação necessária para exercer nenhuma função. Sim.
Então, eu acho que é de suma importância, e concordo com o Michel, as pessoas estão se preparando para o exame de domingo, tenham muita tranquilidade. Quem estuda vai ter resultados satisfatórios. Quem se dedica, obviamente, há de ter reconhecido. A pessoa não pode ficar nervosa, tem que ter um controle emocional. Né? A boa árvore dá bons frutos, isso é bíblico. E a gente sabe muito bem que nós temos de construir uma formação jurídica sólida nesse país, porque o Estado Democrático de Direito exige isso. Nós precisamos de operadores jurídicos qualificados, éticos, que queiram mudar esse país. Ok. Gente, muito obrigado pela participação dos senhores. Agradeço aí por terem atendido o nosso convite. E está na hora de terminar o programa. Obrigado mesmo pela participação. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. Não se esqueça de mandar sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Confira essas e outras edições do programa também pelo canal do YouTube. E amanhã é dia de Espaço Cult. Tiago Welter recebe a banda Escarcéus, que traz o melhor do pop rock. O programa é às 5 da tarde. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, às 5h30 da tarde. Eu espero por você. Obrigado pela sua companhia e até lá!